Então vamos lá, né? Aqui para o nosso trabalho de laboratório de circuitos digitais, essencialmente o meu tinha que fazer uma máquina de caça-níqueis com os contadores 4510. Eu estou usando aqui o Logicsim, né? Então essencialmente eu montei meu circuito bem resumido por meio desses dispositivos. Aqui a nossa alavanca é o que define quando a gente quer parar a contagem e inserir moeda para reiniciar a contagem para tentar simular o máximo caça-níquel possível. Aí aqui eu tenho os 5 números sorteados, né? Que são 5 valores de 0 até 9. Aí, essencialmente eu tenho 3 circuitos acoplados. Eu vou começar do menos importante para o mais importante, que é o decodificador. O primeiro circuito da direita para a esquerda aqui, que é esse decodificador de acertos, ele faz justamente essa decodificação. Então, para cada saída dessas, ele vai imprimir uma quantidade de acertos aqui no meu display. Então, se eu tiver essa linha aqui acesa, significa que eu acertei um número desses aqui. Por metodologia, eu utilizei o número 7. Então, quando eu acertar um número 7, ele vai acender essa barra e vai imprimir o número 1 aqui. Se eu acertar dois números 7, ele vai imprimir o número 2 aqui, prêmio nível 2. Quando acertar três números 7, ele vai imprimir um prêmio de nível 3. E assim até 5. Então, o máximo são 5 números 7, que é o prêmio máximo que eu receberia, que seria o jackpot. Para poder mandar apenas um desses, sendo que, por exemplo, se eu acertar dois números, eu posso acertar o primeiro e o terceiro, primeiro e o quinto, primeiro e o quarto, ou segundo e quinto, permutando, não importa a ordem, né? Eu criei aqui um circuito de contagem de acerto. O meu codificador ficou dessa maneira. Então, para cada entrada, eu vou ter as 7 saídas, que é o display de 7 segmentos, para imprimir o número certinho. Para o contador, eu tenho esse circuito aqui, onde para 5 entradas, independente de qual ordem seja, então 1 e 4, 1 e 5, 2, 4, 5, 2, 3, 4, para cada ordem de entrada, ele vai determinar quantos valores eu acertei baseado na saída. E vai mandar isso para o meu decodificador de acertos. Então, quantos acertos eu acertei, ele manda para o decodificador decodifica quantos valores eu acertei e imprime isso no display. Aí, para vir aqui os valores, né? É onde estão os contadores do nosso circuito de roleta, que vai escolher aleatoriamente os números. Então, essencialmente, tem uma fonte de clock ligada com os 5 contadores. Então, essa fonte, ela está aqui nesses 5 contadores que eu coloquei. E esses 5 contadores, eles são ligados a esses flip-flops. Então, quando aperta lá o botão de alavanca, ele vai entrar nessa entrada aqui, botão, e vai setar esse primeiro flip-flop. Quando ele setar esse primeiro flip-flop, a entrada barrada vai ser 0, a entrada normal vai ser 0 e a barrada vai ser 1. Antes de ativar. E quando ativar, esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 0. Essencialmente, opa, desse jeito. Então aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Antes de eu apertar. Então ele vai continuar, na hora que aqui for 1, ó, ele vai continuar alterando os números. Entre 1, 2, 3, 4 até 9. Essencialmente esse contador aqui, no meu caso, ele conta de 0 até 9. Então conforme esse aqui o clock vai rodando, ele vai contando os valores. E quando eu apertar o botão, ele vai parar o primeiro contador. Quando esse contador aqui ele ficar com o valor lógico 1, então aqui ele já não vai parar mais contar esse. Então esse aqui vai ficar parado e eu vou contar o próximo. Aí quando esse aqui for, o clock desse for ativo, eu já vou parar o segundo contador. Então eu vou parando os contadores em sequência. Primeiro eu paro o primeiro contador, depois eu paro o segundo contador, depois eu paro o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Para tentar ter uma aleatoriedade no circuito, né? Então eu vou parar esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E isso aqui são para que servem esses vários flip-flops JK ligados em cascata. E ao fim desse circuito aqui eu tenho um comparador. O comparador essencialmente vai comparar esse sinal de entrada com um sinal que eu já estou determinando aqui, que é o valor 7. Então, quando eu tiver o número 7, se esse valor aqui for igual ao 7, ele vai mandar uma saída 1, que vai ser justamente o acerto que eu tive. Então, ele vai comparar o valor do contador com o valor que eu dei de entrada, que é o número 7, em binário 0, 1, 1, 1, e vai dizer se esses valores forem iguais, ele vai ligar o sinal 1. Caso não seja, eu ainda mandei uma outra saída aqui, que é essa saída N1, que é o número que eu tirei. Caso eu tire o número 7, ele vai imprimir o 7 aqui e vai dizer, ó, ele acertou um número. E isso para os 5 contadores.
Então, quando eu tiver aqui, ó, tá no número 4, por exemplo, vou resetar a contagem, aí eu dou um clock. Então eles vão variar. Esse aqui vai roletando os valores pelaquela saída N1, ó, de N1 até N5. Eu vou dizer os números. Aí eu vou contar os acertos. Depois de contar os acertos, eu vou dizer aqui quantos eu tive acertados. E vou decodificar isso para a minha saída, para avaliar meu prêmio. Então na hora que eu apertar a alavanca aqui, ó, ele vai sortear aleatoriamente os números. Então ele vai sortear aqui, ó. O primeiro número foi o 3, o segundo o 4, o terceiro o quinto, o quarto número foi o 7 e o quinto número foi o 9. Então eu acertei o número 7 no quarta posição. Então ele manda aqui, ó. Acertei o 7. Aí ele contou quantos eu acertei. Acertei apenas um. Então ele vai mandar esse um aqui e o decodificador vai imprimir. Aí eu posso parar aqui e inserir a moeda. Então ele vai voltar e vai reiniciar a contagem. Aí quando eu apertar de novo, ó, já não acertei mais nenhum. Tirei 6, 8, 0, 1, 3. E é assim que funciona. Ó, acertei mais um. Agora foi na posição 3. Veja que mesmo acertando o número 3, ele ainda contou como um acerto. Então é para isso que serve esse circuito de contagem de acerto. Para quando acertar, tipo, por exemplo, 2 ou 3 ou 4, aí ele vai contar esses acertos e vai imprimir apenas uma saída dessas. Então quando acertar 4, vai imprimir esse aqui, um, vai ser o número 4 aqui. Aí para fazer a contagem aqui, né? Deixa eu voltar aqui rapidão, resetar. Pronto. Os meus contadores eu coloquei aqui vários fontes de clock com frequências diferentes para tentar dar uma aleatoriedade maior. Só que aqui no Logisim a gente não tem um controle muito alto sobre as fontes porque o clock que a gente coloca ele serve para todos. Então, se eu conseguisse especificamente colocar quantas frequências eu quero aqui em cada um desses, eu conseguiria uma aleatoriedade maior. Por isso que sempre quando eu aperto aqui, ó, os números saem um pouco próximos um do outro. Mas esse é o único defeito, mas no caso desse circuito, desse programa aqui, que eu não consegui colocar a frequência de pulso diferente para cada clock. Mas tirando isso, ele funciona perfeitamente do jeito que, da maneira esperada. Estou sorteando o número e dizendo quantos valores eu acertei. É claro que o prêmio aqui vai de 0 até 5, mas aí você atribui o prêmio máximo, como sei lá, R$ 1 milhão. Isso vai de implementador para implementador. E basicamente esse é o meu circuito.